Olá, novamente, vídeo 2 da série Usos e Costumes. Nesse vídeo nós queremos falar sobre maquiagem, calças, brincos, pintar o cabelo e unhas. É pecado usar maquiagem, pintar o cabelo, usar unhas compridas, calças? É pecado? Pecado. Presta atenção, não é o irmão fulano me ensinou assim. Não, estou perguntando se é pecado. É pecado, Raquel? Não. Então vamos ver o que as escrituras ensinam, né? Vamos descobrir o que as escrituras nos ensinam. É uma das perguntas que eu mais recebo aqui na igreja. As mulheres uma vez me reuniram e perguntaram se é pecado, né? Por quê? Não, porque aprendemos assim. Na igreja fulano tal, no fulano de tal, nos ensinaram assim. Ok. Nós temos respeito por todas as denominações que pregam a palavra de Deus de forma verdadeira, profunda e bíblica. Mas é verdade, irmãos, que é difícil compreender por que algumas igrejas elas se baseiam em baseadas em doutrinas humanas, continuam a proibir que os seus membros, as suas membros, seus fiéis, façam certas coisas. Né? É complicado entender isto. Por que algumas igrejas, elas, baseadas na Bíblia, impedem as pessoas de praticarem alguns usos e costumes que pregam como se fossem bíblicos, doutrinas bíblicas, né? E que não é verdade, não estão na Bíblia. Então, né? Algumas igrejas fazem isto para manter as pessoas na linha, já ouvi isso, para manter as pessoas na linha. Então a gente aplica essa regra e manda, e as pessoas têm que cumprir. Mas em 1 Timóteo está escrito, da mesma forma, Paulo fala a Timóteo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência. 1 Timóteo 2, versículo 9 a 10. Diz assim, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Já o segundo texto, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A pergunta que a gente faz é, esses dois textos proíbem as mulheres de se maquiar? Proíbem as mulheres de se maquiar? Esses dois textos proíbem as mulheres de se maquiar? De usar calça jeans, esmaltes e acessórios? Claro que não. E é isso que nós veremos que a palavra de Deus nos mostra. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que nenhuma passagem bíblica, não existe nenhuma passagem bíblica que proibia a mulher de cuidar da sua imagem, a mulher de se embelezar, de tomar banho, de se vestir bem, estar cheirosa. Não existe nenhum texto na Bíblia que proíbe a mulher de se arrumar, pintar as unhas, cortar o cabelo, usar joias. Não tem um texto bíblico que diz assim, o livro tal, capítulo tal, diz proibido usar joias. Proibido. Os apóstolos Paulo e Pedro, eles queriam dizer que as mulheres deveriam ser sábias e usar acessórios de roupa e roupas de forma certa. A primeira passagem de 1 Timóteo, Paulo usou os termos decência e discrição. O que significa isso? Decência e discrição.
Ser. O que significa decência e discrição? Decência é você andar decentemente. Usar roupas que não vai causar escândalo ao homem. E discrição? Discrição. Ser discreto. Discreta. Passar quase que despercebido. Não chamar muita atenção. Não chamar muita atenção. Ou seja, ele pediu para as mulheres não exagerarem ou não valorizarem mais a beleza física do que a vida espiritual. Mas na passagem de 1 Pedro 3, o apóstolo Paulo fala que fala para as mulheres casadas. Ele diz assim, ele diz para as mulheres diz que as mulheres devem ser conhecidas não pela forma com que se vestem ou se embeleçam, e sim por aquilo que há de bom no seu interior, que é tão valorizado por Deus. Caráter. Também nesse texto não existe nenhuma proibição no uso desses acessórios. O que ele pede é bom senso. Paulo pede bom senso. Pedro, aliás. Então, o que vale mais? Uma mulher que segue religiosamente todos os costumes pregados pela sua igreja, mas vive criando contendas, fofoqueira, adúltera, divorciadas, que vivem na quarta, terceira, quinta aliança, quinta, sexta, tem pessoas, tem pastores que estão no 10º casamento. São pessoas que se forjam de uma falsa santidade. Vive criando contenda, fofoqueira, não honra o seu marido, briguenta em casa, não honra a sua família. Nada. Ou tem uma vida de lascívia. Ou então aquela mulher que se maquia, usa brincos, faz penteados no cabelo, mas tem bom senso, ama a Deus, é uma boa esposa e uma mãe exemplar. O que vale mais? Então, eu quero dizer que não é a calça jeans ou a saia na altura das canelas que faz uma mulher virtuosa. Mas o seu coração, se a mulher é temente a Deus e busca agradar a Deus, ela com certeza saberá usar uma maquiagem e acessórios de maneira correta. Então nós não podemos negar que hoje em dia existem mulheres e homens que exageram nos adereços, na forma como se vestem, de maneira vulgar, que expõem o corpo, usam calça leg, toda coladinha e tudo à mostra. Mas o apóstolo Paulo diz que devemos ter bom senso na maneira como nós nos apresentamos, porque a maneira como nós nos apresentamos, diz muito de quem nós somos. Entendeu? Do que nós somos, diz muito sobre nós. Então é óbvio que a Bíblia não diz qual é o comprimento que deve ter uma saia. Não tem na Bíblia. Me dizem na Bíblia qual é o livro da Bíblia que diz assim, a saia tem que ter 2 metros, 5 centímetros. Qual é o versículo? Está na Bíblia, tem um versículo que diz a saia tem que ter 2 centímetros. Meus irmãos, eu vos dou um novo mandamento. A saia tem que ser 2 palmos abaixo do joelho. Diz um pastor. Isso é doutrina, está escrito aonde? É ele que mandou. Até porque culturalmente os judeus, os homens não usavam calças. Eles usavam aquelas patas, aquele saião comprido. O que é totalmente diferente para a nossa cultura aqui. Então nós devemos ter bom senso. Não existe na Bíblia qual é o tamanho da blusa, o tamanho da saia, qual é o comprimento correto do cabelo, o tipo de maquiagem que devemos apresentar, que é exagerado. Não tem. A Bíblia sempre nos chama a modéstia, o uso do bom senso. E tudo que agrada a Deus é o que nós temos que fazer. O Espírito Santo nos convence daquilo que agrada a Deus. Então, o que nós temos que nos perguntar? O meu vestir, a minha maneira de ser, agrada a Deus? Glorifica ao Senhor? As minhas roupas estão glorificando ao Senhor? Paulo diz que se o teu coração não te condena, maior é o teu coração. Maior é Deus do que o teu coração. Se comer carne de porco escandaliza teu irmão, não coma. Mas não significa que o teu coração... Eu sempre pergunto assim, você usa saia
Usa calça no serviço? Uso. E Deus não está vendo quando você está usando calça no serviço? Tá vendo? Quando você vai dormir, que Deus não vê. e quando você vai dormir com saia, com calça? Quando você vai tomar banho, vai com calça, saia? Não, você vai sem roupa. E Deus está vendo? Tá vendo? E não é pecado? Não. Bom senso. Ou você vai tomar banho com roupa? Maquiagem, esmaltes, acessórios. Tudo isso, temos que perguntar, escandaliza o meu irmão? Eu estou escandalizando com a minha maneira de vestir? O que Jesus diria se ele me visse hoje? Se Jesus me encontrasse com a minha calça, ele vai me condenar? O teu coração está cheio de rapina por causa da calça? Ou você tem santidade apesar da tua roupa? O que Jesus diria se ele me visse assim? Se todas essas perguntas, essas reflexões não te trouxerem nenhum peso de condenação, não te condenar, o Espírito Santo não te condenar, então, minha irmã, maior é Deus. Fique em paz. Fique em paz. Não permita que a religiosidade e o legalismo de algumas pessoas determinem o que você pode ou o que você não pode fazer. Isso é papel de Deus. O Espírito Santo, ele está em nós. Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Ele diz que não vão precisar que ninguém vos ensine, porque o Espírito, eu vou colocar o meu Espírito em vocês. Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Entendeste? Então, digo sempre, a mulher europeia não corta cabelo. Se a mulher africana, que não tem cabelo, faz como? Não, você pode usar trança, desde que a trança tenha o teu próprio cabelo, porque não pode pintar o cabelo. Blá, 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 tudo preceitos humanos, costumes humanos, nada tem a ver de doutrina bíblica. Então, que Deus possa te ajudar a refletir nisso. E mais uma vez, eu vou te dizer, a Bíblia diz aqui, que o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Não querem ler a palavra, não querem estudar. Então, quando você não quer estudar, qualquer pessoa vai te ensinar qualquer coisa, você aceita. Aceita. É proibido aquilo? Sim. É proibido aquilo outro? Sim. E você aceita. Entendeste? Então, Deus quer que a gente tenha bom senso. Tem uma passagem aqui que fala tudo aquilo que todos os temas que a gente está tratando aqui sobre a questão das doutrinas humanas, aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: tende muito cuidado, é a palavra de Deus que está falando, para que ninguém vos escravize às vãs e enganosas filosofias. O que seriam as vãs e as enganosas filosofias? As doutrinas humanas. Não, costumes humanos. Os costumes humanos, desculpe. Que se baseiam nas tradições humanas. As tradições, costumes. E na falsa religiosidade, que é aquilo que a gente acabou de falar. Mundo, e não em Cristo. E no 20 ele fala assim: considerando que morrestes com Cristo, nós morremos com Jesus, para as tradições humanas. Então, esse tipo de tradições, ele não deve nos dominar, né? E a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas essas coisas. E ele diz assim: considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, e aí ele pergunta, por que vos sujeitais ainda a tais coisas como se pertencesse a esse sistema de valores? Não mais obedeceis a estas regras. Então veja como a palavra de Deus ela é clara em relação a isso. Não se escravize por causa dessas coisas, não viva debaixo desse tipo de legalismo, mas siga a minha palavra, né? Andai na minha palavra, como o pastor falou, né? Que meu povo perece por falta de conhecimento. E é por esse conhecimento que às vezes nos falta. Mas que a palavra de Deus ela é tão clara que ela nos traz à luz tudo aquilo que precisamos seguir, né? Então nós devemos realmente andar na palavra de Deus.
não aceitar e não andar por costumes humanos. Por quê? Porque é o nosso coração, é o nosso caráter que vale diante de Deus, e não o nosso exterior. Claro que nós devemos andar em decência, né? Cuidar daquilo, da forma como nós andamos, da forma como nós vestimos, com certeza. Mas o nosso viver deve ser fazer o melhor para Deus, não sempre cuidarmos para não escandalizarmos os nossos irmãos, né? Naquilo que fazemos, mas andarmos em santidade. Então a palavra de Deus nos ensina a andar em santidade como Ele é santo. Ok. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Clique no sininho das notificações, assine este canal. Que Deus possa te abençoar. E até a próxima série de mensagens sobre usos e costumes. Deus abençoe.